Hoje eu vou te ensinar como você faz um exercício de respiração para regular a ansiedade, para reduzir a ansiedade. Vou mostrar isso de uma forma bem simples e objetiva para que você consiga começar a praticar e treinar esse exercício hoje mesmo. A ideia disso aqui veio do fato de que recentemente alguns alunos da comunidade Sato, 2 alunos especificamente, manifestaram uma certa dificuldade em relação a fazer os asanas, que são as posições corporais do yoga, e permanecer ali durante 2 minutos. Não é uma permanência curta, eu sei, mas conversando um pouco mais a fundo com esses alunos, eu percebi que a dificuldade deles em fazer 2 minutos de permanência em uma única posição, por exemplo, essa posição, não é uma posição que exige muita força, nem muita flexibilidade, mesmo que eu ficasse aqui mais alto, enfim, ficar 2 minutos aqui, fisicamente falando, é relativamente fácil, certo? Então, conversando com esses alunos, eu comecei a perceber que a dificuldade deles não era física, não era falta de força ou falta de habilidade corporal para fazer a posição e ficar ali durante 2 minutos. Conversando um pouco mais, eu percebi também que não era uma dificuldade de disciplina, de tempo, de conseguir parar e fazer uma prática de yoga. Naturalmente, se você vai ficar 2 minutos em cada posição, você vai fazer uma prática mais longa do que se você fizesse os mesmos asanas durante 1 minuto apenas de permanência. Mas essa também não era a dificuldade deles. E investigando um pouco mais, eu percebi que a grande dificuldade deles era a mente dispersa. Eles estavam começando a praticar e durante a prática batia aquela inquietação, batia aquela ansiedade e começava a conferir o relógio, começava a olhar o temporizador, começava a olhar para a tela da aula ali da comunidade para ver se não travou, para ver se o negócio está funcionando mesmo, para ver se ele ficou desatento e ele viu que, sei lá, que mudou a posição e ele não percebeu. Enfim, essa inquietação mental. E curiosamente não, o fato é que isso acontece comigo também. Às vezes eu vou fazer minha prática de yoga e fico inquieto, fico incomodado, fico olhando no relógio para ver se não estragou, porque parece que esses 2 minutos não passam nunca. Vou fazer meu pranayama e parece que o pranayama não acaba nunca. Enfim, eu também tenho esse tipo de questão no meu dia a dia. Mas quando isso acontece? Quando algo não está bem, quando eu estou passando por algum estresse, quando eu estou com alguma questão mal resolvida, seja na vida pessoal, no trabalho, enfim, tem alguma coisa me tirando a paz, tá? Tem alguma coisa que está complicando a minha vida e nesses momentos eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque eu estou mais ansioso. E sabendo disso, eu insisto e me esforço um tanto a mais para fazer a prática, porque eu sei que ela vai ser ainda mais importante já que eu estou mais ansioso. E foi desse contexto, dessa conversa com esses alunos, que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Porque quando eu falo de respiração para a ansiedade, um exercício de respiração para a ansiedade, sim, é uma respiração que vai te ajudar, por exemplo, se você pratica yoga, a parar e respirar com mais consciência e deixar as suas emoções mais estáveis para conseguir praticar melhor. Mas também é a mesma respiração que você precisaria fazer, por exemplo, no seu trabalho, diante de alguma situação estressante, desafiadora, alguma coisa que te tire do sério e você queira manter a sua paz de espírito diante dessa dificuldade. Aliás, diga-se de passagem, quando você está praticando yoga, por exemplo, nos asanas, fazendo uma posição que te desafia de alguma forma, e respira com consciência e mantém a estabilidade emocional, você nada mais está do que treinando em ambiente controlado algo que você quer replicar na vida real e no dia a dia. Então, a prática de yoga é isso, ela é um treino da realidade. Coloque-se em desafios e mantenha suas emoções estáveis. Como que a gente faz isso? Através de uma respiração bem feita. Então eu vou te ensinar como fazer essa respiração bem feita hoje. Maravilha? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto. Separei 3 pontos para a gente conversar, sendo que o terceiro é o passo a passo para você treinar na sua casa, ainda hoje. Primeiro ponto. Por que a respiração funciona para a ansiedade?
De forma resumida, tá? Não quero ficar me delongando muito nisso. Mas é assim, ó. A respiração funciona porque nossas emoções estão intimamente associadas com nosso ritmo cardíaco e o nosso ritmo respiratório. E tudo isso sofre influência do funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Eu falo do tal do sistema nervoso para você entender que quando a gente fala de emoção, respiração e ritmo cardíaco, nós estamos falando dessas três coisas. Ritmo cardíaco você não controla. Ele acontece, tá? Você não tem domínio disso. Ritmo respiratório, você pode controlar, mas no dia a dia, se você não lembrar, se você não pensar na respiração, você vai continuar respirando. Então, também é uma função automática do seu organismo, percebe? E as suas emoções, acho que é o que você tem menos controle de todos. Menos até que os batimentos cardíacos. Então, as emoções, elas estão aí, né? Elas estão à flor da pele, elas estão fluindo, elas estão acontecendo. E é muito fácil de você perder o controle disso. Então, dentro desses três processos aqui, todos eles têm um quê de inconsciente, a maior parte de inconsciente, de automatismo, com exceção da respiração, que é algo que você faz o tempo todo, o dia inteiro, sem parar, dormindo ou acordado, você está respirando. Mas basta a sua vontade, basta você pensar na respiração e você consegue mudar a forma de respirar. Se eu dissesse para você agora, respira mais curto, você consegue. Se eu falasse para você, respira mais fundo, você consegue. Se eu dissesse, inspira fundo e segura o ar, você consegue. Pô, é uma função automática do seu organismo que acontece o tempo todo e você é capaz de, através da sua vontade, em um lapso de segundo, tirar isso do automatismo e trazer para o consciente. E é exatamente por isso que a respiração é essa ponte entre consciente e inconsciente. E ela é uma via de acesso ao nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, que é uma coisa que funciona independente da nossa vontade. Até que você aprenda a respirar. Quando você aprende a respirar, é como se você achasse essa ponte, essa chave que te dá o controle do funcionamento do seu sistema nervoso autônomo, seja ele o simpático ou o parasimpático. Para te familiarizar, o simpático está associado com o estresse, o parasimpático associado com o estado de relaxamento. Se o sistema simpático se ativa, o parasimpático desliga e vice-versa. Então você está numa situação de risco, tem que bater uma meta, tem que fazer uma venda, tem que trabalhar, tem que acordar, está atrasado, perdeu a hora, enfim. Simpático ativa, te deixa ligadão, agitado, euforia, adrenalina, resolve isso aí, bora, corre. Chegou em casa, quer dormir, deitou na cama, você precisa ligar o parasimpático e desligar o simpático, senão você não vai conseguir pegar no sono, vem insônia, por exemplo. Tá? Então é por isso que a respiração funciona, porque ela faz essa ponte entre coisas que acontecem de forma automática e inconsciente no seu corpo. A respiração é acho que é a única função, tá, que você consegue tirar do automatismo e trazer para o consciente, e através disso modular o funcionamento do seu sistema nervoso. E assim colocar todo o seu organismo num estado de relaxamento e descontração através da ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Espero que não tenha ficado muito confusa essa conversa, mas enfim, espero que você tenha entendido. Por que é importante entender isso? Porque você começa a ver a importância de respirar direito. Você começa a ver que isso aí não é só, sei lá, misticismo, não é só, respira que passa, conversa fiada, conto da tia Carochinha. Não, não é não, é ciência mesmo, tá? A parada realmente funciona. Agora, qualquer respiração que você fizer, ela vai funcionar e vai dar este efeito de relaxamento? Não. Não é qualquer respiração. Para te explicar isso, eu vou te dar um exemplo. Existe uma respiração no yoga chamada de Bhastrika. Ela funciona assim, ó. Essa respiração, ela é curta e acelerada e intensa. Se você fizer por tempo suficiente, você começa a sentir até os músculos do abdômen travando
tamanho é o esforço que eles precisam fazer para você manter esse respiratório. Essa respiração não tem nada de relaxante nela. Pelo contrário, é uma respiração que ativa em você o sistema nervoso autônomo simpático. Então, libera adrenalina no seu organismo, acelera seus batimentos cardíacos, elimina o sono, te deixa ligadão, te deixa pronto para ação. Se você faz esse respiratório, você vai ficar mais ansioso, tá? Caso você esteja ansioso, você vai ficar mais ansioso. E se você estiver precisando de um pouquinho de estresse para se colocar em movimento, essa respiração vai te ajudar nisso. E é uma curiosidade, perceba que essa respiração, ela é curtinha. E embora eu sei que você não ande por aí fazendo uma respiração tão barulhenta quanto essa que eu acabei de fazer, talvez, sem nem perceber, você ande por aí respirando curto desse tanto. E essa respiração curta está te deixando estressado. A respiração que vai te ajudar a ligar esse estado de relaxamento e de descontração no seu corpo era uma respiração feita de forma ampla e profunda, usando toda a capacidade dos seus pulmões, tá? Ou o máximo possível deles. E falando parece ser simples, mas não é. E é aí que entra o nosso passo a passo de hoje para que você consiga, a partir de agora, conseguir fazer um exercício respiratório para aliviar a ansiedade, para manter seu nível de disposição, de energia, de vitalidade. O que acontece? Qual que é a barreira para você respirar fundo de verdade? A barreira é que nós não temos consciência dos músculos da respiração. Simples assim. A quantidade de músculos que estão envolvidos em uma respiração feita de forma profunda e consciente é imensa. E ao não ter consciência de todos esses músculos, você não consegue ativar os músculos certos, você provavelmente nem tem os músculos certos bem desenvolvidos, e assim, se eu te explicasse exatamente como fazer uma respiração profunda agora, você não conseguiria fazer, porque os músculos do seu tórax não estão preparados para isso. Então o que eu vou fazer aqui é te ensinar realmente exercício etapa por etapa, passo a passo, porque dessa forma você vai conseguir ir desenvolvendo esses músculos, tá? Entenda que isso faz parte do processo. Você precisa treinar o passo a passo, você precisa treinar aos poucos. Isso que eu vou te mostrar aqui não é, se a gente fosse falar de yoga, isso aqui não é nem uma técnica respiratória. Isso é antes da técnica respiratória. Isso daqui é um exercício para reeducação da sua respiração. Isso aqui seria o beabá das técnicas respiratórias do yoga. Antes de fazer uma técnica propriamente dita, com profundidade, com ritmo e etc., você teria que dominar isso aqui que eu vou te mostrar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que treinar e ficar bom nisso é a respiração abdominal. Nossa, André, isso é muito óbvio. É muito óbvio. Mas você já domina? Você já treina? Não basta ser óbvio, não basta fazer, saber, você tem que fazer. Então, como que você faz essa respiração abdominal? Vamos entender isso de uma vez por todas. Partindo do princípio que você está começando agora, você nem vai ficar sentado, tá? Você vai se deitar no chão. Você vai se deitar no solo, barriga para cima, deixa as plantas dos pés apoiadas ali no solo para te dar conforto na sua lombar. E nessa posição, você vai apoiar suas mãos sobre o seu abdômen, vai inspirar pelas narinas, então boca fechada, tá? Você nem inspira nem expira pela boca, nunca, em hipótese alguma. É altamente desnecessário e não saudável você respirar pela boca. Tem exceções? Tem. Você é um desportista de performance que está correndo a maratona para ganhar medalha. Beleza. Para otimizar o volume de ar que você movimenta, você vai acabar respirando pela boca em algum momento. Faz parte. Você está fazendo esporte com o objetivo de performance. Se esse não é o seu caso, respira pelo nariz. Eu já treinei corrida. Obviamente eu não estava preocupado se eu ia chegar rápido ou devagar. Era só um hobby para mim.
Mas eu cheguei a fazer treinos de 12 quilômetros, de 15 quilômetros, e eu sempre corri tudo isso respirando única e exclusivamente pelas narinas. Se eu estivesse apostando corrida com alguém, talvez isso me atrapalhasse de alguma forma. Mas como não era o caso, deixava a minha respiração bem mais consciente, mais profunda, menos ofegante e mais saudável, né? Nas narinas a gente tem os cílios, né, os pelinhos ali, que eu não sei o nome disso, mas aquela estrutura que a gente tem nas narinas filtra o ar que entra nas narinas. Você tem mucosa nas narinas. Então o ar é filtrado e resfriado para entrar no seu corpo. Quando você respira pela boca, isso vai para água abaixo. Então você tem uma porta muito mais aberta para micro-organismos, vírus, bactérias, etc. Cara, que parênteses, né? Tá, a técnica, vamos lá. É sempre pelas narinas que você respira. Então o que você vai fazer? Põe a sua mão no seu abdômen, inspirou, empurra a sua mão para cima, solta o ar, traz sua mão para baixo. Inspira, empurra a mão, solta o ar, desce. De novo. Solta. Inspira. E assim continua. Quanto tempo você deveria fazer esse exercício? No mínimo 5 minutos. Se possível, estende para 10. E treina isso todos os dias durante 10 minutos. Durante uma semana. Beleza? 10 minutos, mínimos entre 5 e 10, vai. Entre 5 e 10 minutos todos os dias durante uma semana. Você pode fazer isso no trabalho. Você pode estar sentado na cadeira do trabalho com um encosto lá confortável e fazer esse exercício. Isso pode ser parte do seu intervalo de trabalho no meio do dia. Pode fazer antes de dormir. Tanto faz. Faz quando for melhor para você. Mas faça de 5 a 10 minutos desse exercício e mantenha ele durante uma semana fazendo todos os dias. O que você está desenvolvendo quando você faz isso? Você está desenvolvendo um músculo que é chamado de diafragma. Uma das principais funções desse músculo é a respiração. E ele só é ativado na respiração quando você usa o seu abdômen para respirar. Qual que é o erro comum das pessoas nesse momento? Inverter o movimento. Ao invés de entrar o ar pelas narinas e o abdômen para frente, a pessoa faz assim, ó. Ela mexe a costela e quando inspira, o abdômen vai para dentro. Isso é um erro muito comum, tá? Ó, isso tá errado. Faça de lado para você ver. Isso está errado. O que é o certo? Empurrar o abdômen para frente quando o ar entra pelas narinas. Trazer o abdômen para dentro quando o ar sai das suas narinas. Beleza? É importante você fazer todos os dias durante um tempo para você desenvolver esse músculo. Possivelmente ele está travado em você. Você vai ter que desenvolver flexibilidade, mobilidade, consciência dele. Você precisa descobrir que ele existe. Talvez você nem saiba. Talvez seu organismo nem saiba que esse músculo está aí. Então você vai ter que descobrir isso, tá? Por isso que é importante treinar todo dia, com constância, com dedicação, durante um tempo. Depois disso, depois que você aprendeu, que você descobriu que você tem abdômen e que é possível usá-lo para respirar, inclusive isso aqui é responsável por cerca de 60% da sua capacidade pulmonar, depois que você descobriu isso, você começa a movimentar, a treinar os músculos intercostais. Na minha opinião, isso daqui é o mais difícil. O que acontece? Na hora de mexer as costelas, elas precisam abrir lateralmente. O movimento do meio do tórax é um movimento lateral. Então, as suas costelas elas precisam se afastar. Para isso acontecer, você precisa ativar músculos das suas costas, tá? Por isso que são músculos intercostais. Então, esses músculos eles precisam se contrair para expandir o tórax e abrir lateralmente. É um movimento bem difícil de fazer e exige um punhado de músculos que talvez você não está habituado a treinar. Pra você ter a noção, se você treinar só a respiração baixa e média, que é essas duas que a gente está aprendendo aqui agora, você muda até a sua postura.
Tem gente que resolve problema de dor nas costas, problema crônico, porque começa a respirar. Porque são músculos do core, né? É o centro do corpo. E conforme você vai desenvolvendo e treinando eles, você melhora a sua postura, você tonifica alguns músculos, de repente você não tem mais dor nas costas, porque você parou de ficar assim, você alinhou sua postura. Acontece, tá? Não resolve todos os problemas de dor nas costas, mas acontece. Como que você vai fazer essa respiração média? Basicamente, você precisa apoiar suas mãos aqui nas suas costelas para te dar essa referência. E quando você inspira, você precisa jogar as mãos para a lateral. Você precisa ver os seus dedos aqui ó, se afastando. Então olha só o movimento. Pode fazer deitado, tá? Eu vou fazer sentado porque se eu deitar você não vai conseguir ver o movimento. Mas você pode fazer em casa deitado igualzinho você estava. Apoia as mãos aqui, bem do lado das suas costelas, e olha só os dedos se afastando quando inspira. Solta o ar. De novo. Solta o ar. Perceba que o meu abdômen não está mexendo. Eu só estou mexendo, só estou empurrando minhas mãos para fora. Exala. Inspira. Exala. De novo. E solta. Esse é o movimento. Essa é a respiração média. De novo, você tem que fazer a mesma coisa. Inspirar, afastando as costelas, soltar o ar, aproximando. Inspirar, afastando, soltar o ar, aproximando. Treina somente esse movimento. Na segunda semana, você treina somente esse movimento para que você consiga desenvolver a consciência, a flexibilidade, a mobilidade desses músculos aqui. Quando chegar na terceira semana, 5 a 10 minutos por dia, beleza? Todos os dias, não falhe. Quando chegar na terceira semana, você vai fazer um exercício que ele vai ser híbrido, tá? O que acontece? Treinou a respiração baixa, treinou a respiração média, você tem basicamente muito mais consciência dos músculos respiratórios a partir de agora. Existem os músculos aqui no alto do tórax que envolvem clavícula, pescoço, e eles são projetados para cima para você respirar. Mas esse movimento, ele tende a ser muito curto. Então treinar isso aqui sozinho não é confortável. Então o que você vai fazer na terceira semana? Você vai treinar a sua consciência sobre todos os músculos respiratórios. Então você vai fazer na sequência, tá? 3 respirações diferentes. Você vai fazer baixa, média e completa. Depois repete, baixa, média e completa. Olha só, vai ficar mais ou menos assim, ó. De novo, poderia ser deitado. Então, primeiro ciclo respiratório, você vai fazer no abdômen. Empurra e solta. O segundo, você vai fazer nas costelas. Afasta, aproxima. E o terceiro, você vai fazer tudo. Abdômen, costelas e o alto do tórax. E solta. E recomeça. Abdômen, costelas, tudo. Cinco a 10 minutos todos os dias fazendo essa brincadeira. Um ciclo só respiração com o abdômen, um ciclo só com as costelas, um ciclo usando toda a estrutura torácica. Quando você faz isso, você vai estar meio que brincando com a consciência dessa musculatura e você vai começar a dominar a coisa. Uma vez que você domine isso, numa quarta semana, você poderia simplesmente todos os dias treinar a respiração completa, usando todo o aparato torácico, tá? A cada ciclo respiratório. Seria assim. Só isso. Quando você vai fazer a respiração completa, na inspiração você tenta encher primeiro o abdômen, depois costelas e por último o alvo do tórax. Na hora de soltar, primeiro solta em cima, depois no meio, por último exala o abdômen, tá? Esvazia o abdômen. Plano aí de 4 semanas para você reeducar a sua respiração, tá? Primeiro, segundo, terceira e quarta semana, sempre com treino diário de 10 minutos por dia. Se você fizer isso daqui, se você seguir esse plano que eu estou te passando, você vai criar uma consciência absurda
de todos os músculos envolvidos na sua respiração. E você vai aprender a respirar profundo. E é aí que entra a história da respiração para a ansiedade. A partir do momento que você sabe respirar fundo de verdade, em qualquer momento da sua rotina, que você perceber que você está ficando estressado, que você está ficando ansioso, que você está ficando com as suas emoções instáveis, ou que você está sem disposição, sem vitalidade, basta respirar profundo. E agora, depois de você treinar essas 4 semanas que eu acabei de te ensinar, você saberá como respirar profundo. Então, perceba, não é simplesmente respira fundo. Você precisa desenvolver os músculos para isso. São 15 anos que eu pratico yoga, sendo 10 ensinando. Foram raríssimas as vezes que um aluno entrou numa sala de práticas para ter aula comigo, ou numa sala do Zoom, né? Hoje em dia dou muito mais aula online, praticamente todas. E foram raríssimas as vezes que o aluno sabia respirar. Eu acho que eu peguei uns 2 alunos aí que sabiam. Por que eles sabiam? Porque um cantava e o outro tocava, eu acho que era saxofone. Era algum instrumento de sopro. E para ter essas habilidades de cantar e tocar instrumentos de sopro de uma forma geral, você precisa aprender a respirar. Então, eles sabiam. Fora isso, todos os outros alunos que eu já tive contato, que já fizeram aula comigo, que seja uma vez apenas na vida, que seja uma aula no parque aberta que eu fiz alguma vez, ninguém sabia respirar. Então, você não vai conseguir respirar fundo do dia para a noite. Você precisa fazer esse treinamento aqui que eu te mostrei, e aí você vai desenvolver os músculos, a flexibilidade, o tônus, a consciência que precisa para respirar profundo. Isso daqui vai ser um antídoto natural para você manter a ansiedade longe, as emoções estáveis e um nível de bem-estar imenso no seu dia a dia, na sua rotina. Espero de coração que você não saia desse vídeo e deixe isso tudo na memória. Espero de verdade que você pratique, faça essas 4 semanas que eu propus aqui para você, porque isso vai mudar a sua vida. E se você quiser ir além e colocar o yoga como um todo na sua rotina, conheça a comunidade Sattva, o link estará aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê numa próxima e até lá.